Armas, drogas, o tio Sam garante. Garante que nunca vai faltar armas e drogas nas suas comunidades. Ele também garante que nunca vai deixar de combater o tráfico de drogas e armas. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, pessoal. A CIA e o Mossad de olho na tríplice fronteira. Mais um vídeo aqui do nosso canal para tentar lançar uma luz no fim do túnel. A tríplice fronteira, veja, é o nome aí desta região onde se encontram as fronteiras de 3 países da América do Sul: o Brasil, a Argentina e Paraguai. Veja, não por acaso países que já estiveram envolvidos em uma guerra comum, né? Veja, a tríplice fronteira está situada nas cidades de Foz do Iguaçu, né? No caso, no Brasil. Foz do Iguaçu, Brasil. Puerto Iguaçu, Argentina. Ciudad del Este, Paraguai. Veja que as cidades têm nomes muito parecidos, né? Ficam às margens do rio Iguaçu e rio Paraná. Veja aí, a geografia explica muita coisa na geopolítica. Veja, é uma região marcada pela confluência aí dos rios Iguaçu e Paraná. E há uma intensa movimentação de pessoas, mercadorias e capitais. É um comércio muito forte, especialmente na cidade de Ciudad del Este. Comércio de eletrônicos, roupas e outros produtos. Você sempre já ouviu falar de algum mochileiro que vai para o Paraguai trazer produtos para vender nas grandes cidades, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, porque muitas vezes você encontra ali preços mais baixos devido às facilidades tributárias. É um polo turístico também por causa das cataratas do Iguaçu, da usina de Itaipu, que veja, é uma das maiores, se não me engano, a segunda maior do mundo. Perde somente para a Três Rios, lá na China. É uma das maiores hidrelétricas do mundo. Se não é a primeira, é a segunda, né, em volume d'água e geração de energia elétrica. E veja, é um polo turístico também que atrai aí a experiência de você visitar 3 países em poucos minutos e estar diante de uma das grandes manifestações aí naturais. A cachoeira é uma coisa grandiosa, né? Impressionante. É também uma região multicultural, aspectos culturais relevantes, pela presença de comunidades árabes, chinesas, libanesas, coreanas, sem falar na brasileira, na Argentina, na Paraguaia e por aí vai, né? Bom, aí vamos às questões sensíveis aqui. Dado este preâmbulo explicativo, vamos já entrando na análise geopolítica. Veja, a Tríplice Fronteira é uma região de difícil controle governamental, vamos dizer, controle estatal. Ela é frequentemente citada em relatórios internacionais como uma rota para contrabando, tráfico de drogas, de armas, falsificação de dinheiro, lavagem de dinheiro e por aí vai. Então, agências internacionais muito conhecidas, famosas e poderosas, como é o caso do FBI e a CIA, emitem relatórios onde se evidencia a preocupação de que grupos extremistas possam usar a região para financiar atividades ilegais. Claro que isso é alvo de muitos debates, né, de muitas críticas, de muitas discussões, pois essas acusações geralmente têm interesses geopolíticos por trás. Muitas vezes, não sempre, né? Bom, veja, então vamos tentar entender como é que essa região funciona do ponto de vista econômico e geopolítico. A política dos Estados Unidos e de Israel em relação à tríplice fronteira, leia-se Foz do Iguaçu, Brasil, Ciudad del Este, Paraguai e Puerto Iguaçu, Argentina, tem se centrado nas últimas décadas na preocupação com a segurança, terrorismo, as atividades criminosas internacionais, embora a abordagem de cada país tenha nuances distintas
e muitas vezes não estão alinhadas aí, ou não estão conjugadas para um interesse e uma interpretação comum no que tange aí as atividades criminosas. Bom, então vamos lá. Os Estados Unidos têm uma longa história de interesses na Tríplice Fronteira, desde pelo menos mais recentemente, em 1990, já que ele vê aí o Hezbollah como um grupo que estaria se organizando ali na Tríplice Fronteira. E os Estados Unidos frequentemente consideram o Hezbollah como um grupo terrorista, embora ele não seja assim considerado pela ONU. Então, os Estados Unidos, então, desde 1997, classificam o Hezbollah como uma organização terrorista. E daí, desde os atentados de 11 de setembro de 2001, aliás, eu peço a vocês que deem uma olhada aí no meu canal. Eu fiz um vídeo sobre o 11 de setembro, né, e eu mostro a responsabilidade dos Jázaros na perpetração deste acidente aí das torres, né? Então, desde esse atentado, se intensificou muito o foco na Tríplice Fronteira como um suposto hub de financiamento de grupos, por exemplo, como o Hezbollah e o Hamas. E aí os relatórios do Departamento de Estado dos Estados Unidos, por exemplo, tem um relatório lá de 2014, ano onde foi perpetrado o Maidan lá na Ucrânia, né? Veja, eles destacam a região da Tríplice Fronteira, então, como eu já disse, como um foco de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, contrabando, falsificação, né? E que geraria recursos para organizações ditas terroristas. Bom, em maio de 2025, portanto, neste mês, a embaixada aí dos Estados Unidos no Brasil anunciou uma recompensa de 10 milhões de dólares para quem tenha informações sobre os mecanismos financeiros do Hezbollah na Tríplice Fronteira. Aí é um programa chama Rewards for Justice. O programa aí, Rewards for Justice, alega que o Hezbollah utiliza a região para as atividades ilícitas, né? Incluindo também comércio de diamantes, contrabando de cigarros, de petróleo e por aí vai, né? Um caso notório foi a prisão aí do Assad Ahmad Barakat em 2018 em Foz do Iguaçu. Veja, ele foi acusado de ser um tesoureiro do Hezbollah e teria lavado 10 milhões de dólares em cassinos naquela região. Ele foi extraditado para o Paraguai em 2020, ele negou todas as acusações e seus advogados alegaram ali um complô econômico, ou seja, estão atrás do dinheiro dele, né? Mais do que de suas atividades, né? Desde 2002, os Estados Unidos participam aí do chamado Grupo 3+1, Argentina, Brasil, Paraguai e Estados Unidos, ou seja, você põe lá a raposa e 3 galinhas, né? Foi criado para fortalecer a segurança na região. Em 2005, estabeleceram um centro de inteligência em Foz do Iguaçu, que seria para monitorar as atividades na fronteira. Veja, apesar dessas iniciativas, os relatórios apontam melhorias modestas, né, no combate ao terrorismo, citando aí a falta de cooperação e por aí vai, né? Os especialistas aí, por exemplo, o professor Mamadou Alfa Diallo, da UNILA, argumenta que as acusações dos Estados Unidos, especialmente sob o atual governo do Trump, carecem de provas concretas e fazem parte de uma estratégia política, a velha estratégia de você criar um inimigo externo, né, um perigo, e daí você justifica assim a sua intervenção, né, o seu bullying, né? Daí o professor Mamadou sugere que essas narrativas são usadas para desviar a atenção de outras questões domésticas no próprio Estados Unidos. Membros da comunidade árabe libanesa em Foz do Iguaçu, por exemplo, o jornalista Ali Farhah, afirmou que essas acusações geram preconceito e perseguição contra imigrantes e brasileiros de origem libanesa, criando um ambiente de desconfiança, né? Além do terrorismo, os Estados Unidos têm interesse nos recursos estratégicos na região. Veja, aí é que entra realmente a verdade dos fatos, né? O forte interesse no aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água potável do mundo, e localizada ali, quer dizer, ela está localizada numa vasta região,
O aquífero Guarani é tido como a segunda maior reserva de água doce do mundo. A primeira seria também no Brasil, e parece que também tem uma gigantesca lá na região da Sibéria, né, na Rússia. Né? Bom, a região, a Tríplice Fronteira, portanto, é estratégica, né, por causa da usina de Itaipu, pelo intenso comércio aí do Mercosul, pela presença de água potável para séculos. Né? Vocês sabem, o aquífero ele fica no subsolo. Né? A política de Israel também está muito presente ali na Tríplice Fronteira, embora ela seja menos explícita, mas ela está intimamente ligada aí às preocupações com a suposta presença do Hezbollah, o grupo que Israel considera uma ameaça direta devido ao seu conflito aí com o Líbano e ao apoio iraniano ao grupo Hezbollah. Então veja, Israel associa a Tríplice Fronteira a atividades de apoio logístico ao Hezbollah, especialmente após os atentados contra a embaixada de Israel em Buenos Aires, isso foi em 1992. Né? Houve lá mais de 100 pessoas, né, que perderam a vida lá nesses atentados em 1992 e teve um outro também em 1994, né, na Associação Mutual Israelita Argentina. Né? Autoridades argentinas, citando aí o Alisson August Trepel da OEA, a Organização dos Estados Americanos, afirmam que esses ataques tiveram uma organização logística na Tríplice Fronteira, embora nada se provou. Né? Bom, não há muitas menções, né, até o momento, de operações específicas de Israel na região. Por exemplo, ações de inteligência ou cooperação direta com Brasil, Paraguai ou Argentina. Quer dizer, não há menções diretas na grande mídia, que pertencem, vocês sabem muito bem, a quem. Né? Bom, Israel frequentemente alinha sua narrativa com a dos Estados Unidos, reforçando a ideia de que a Tríplice Fronteira é um ponto de financiamento do Hezbollah. Essa percepção é amplificada por relatórios da inteligência americana, que citam a influência do Irã na região como uma preocupação. Né? Bom, a relação entre Israel e os países da Tríplice Fronteira, então, é pouco visível, né? Mas há uma cooperação em fóruns internacionais, por exemplo, a OEA, né? Onde Israel apoia iniciativas de contra-terrorismo. Então, veja, o país mais genocida do mundo, que é o país sionista de Israel, apoia iniciativas de contra-terrorismo. Então, tome muito cuidado, né, quando se acusa alguém de terrorista. Hein? Bom, diferentemente dos Estados Unidos, Israel não tem uma presença significativa, então, na Tríplice Fronteira, em termos de uma política externa direta ou explícita ou midiática. A sua abordagem é mais indireta, né? Ele pressiona ali, principalmente através da retórica, o Hezbollah, por exemplo, nas redes sociais, em fóruns globais, e também em função de suas investigações sobre os atentados de 1992 e 94 na Argentina, como nós já citamos aqui. Bom, essas investigações não produziram provas de que haja um envolvimento da Tríplice Fronteira na gestão aí desses atentados. Bom, do ponto de vista local, aí, veja, a Tríplice Fronteira é uma região de intensa integração cultural, econômica e turística, com mais quase 1 milhão de habitantes. Circulam por ali 100 mil pessoas diariamente, pelas pontes aí que conectam os 3 países. Líderes locais, por exemplo, o presidente da comunidade muçulmana de Foz do Iguaçu, o Mohammad Hussein Ghazaoui, nega a existência de células terroristas, ou se existem células ali de iranianos, de libaneses, de sírios, certamente não são terroristas, né? E destaca a harmonia, veja aí que entra a famosa fraternidade latina, né? A harmonia entre as mais de 70 etnias que convivem na região. Então veja, alguém está querendo dar um viés aí tendencioso a essa região. Veja, a região é marcada sobretudo pelo comércio, né? Turismo, cooperação energética, né? A usina de Itaipu. Então essas dinâmicas aí contrastam com essa narrativa aí da segurança dos Estados Unidos e de Israel,
que muitas vezes é exagerada ou descontextualizada, né? Então você não tem provas concretas, né? Claro, teve os atentados na Argentina, mas não há uma prova concreta que ele foi bolado, ele foi conluiado lá em Foz do Iguaçu. Então você tem essas acusações aí de longa data, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. Você tem relatórios recentes, por exemplo, o relatório H2FOS, Foz do Iguaçu, né? Apontam que não há evidências sólidas de que a Tríplice Fronteira seja um foco de terrorismo. A ênfase em atividades ilícitas, como contrabando e lavagem de dinheiro, é reconhecida, mas a ligação direta com o Hezbollah, realmente não há provas disso daí. Bom, relacionando agora as alegações de que os Estados Unidos e Israel estariam armando algo na Tríplice Fronteira com a conivência da direita brasileira, da neodireita. Veja, a direita brasileira, ela reflete aí uma política de se aproximar dos Estados Unidos. E agora é que a gente entra aqui num campo minado, né? Veja, se você fizer aí uma verificação objetiva de todas as armas que estão nas mãos do crime organizado ou desorganizado no Brasil, você vai verificar que, assim, que a maioria, um percentual altíssimo dessas armas, não vou dizer que é 80% ou 90%, alguma coisa aí de 90%, de todas essas armas apreendidas no Brasil, elas vêm dos Estados Unidos. Um outro ponto importante: o maior consumidor de drogas ilícitas do mundo são os Estados Unidos. E aí você vai lá nos Estados Unidos pedir ajuda para os Estados Unidos, né? Para combater o tráfico de armas e de drogas. Não tem alguma coisa errada aí, né? Quer dizer, o governo atual, ele mantém aí uma política, digamos, de neutralidade, né? Em relação, por exemplo, à guerra da Ucrânia, né? E incentiva assim que haja um diálogo, né, com os países, né, que estão em torno ali da Tríplice Fronteira. Então, assim, é um risco você pedir para a raposa cuidar do nosso galinheiro, né? Isso é sempre um risco. O que também não quer dizer que a região não possa ser, digamos, sujeita a atividades ilícitas, né? Mas a questão é que Israel aí compartilha aí muitas preocupações similares, se não mesmo idênticas, ou mesmo ela pauta boa parte das preocupações aí dos próprios Estados Unidos, sobretudo devido aos atentados lá na Argentina nos anos 90. Veja, embora a sua atuação seja menos visível, né, ela é bastante alinhada aí às operações e aos interesses geopolíticos e também militares, né? Eles podem estar querendo colocar uma base militar ali, né? Veja, também não há evidências, né, de que, ou melhor, existe apenas uma desconfiança, né, de que aquilo que aconteceu lá na Ucrânia, né, em 2014, o Maidan, e com a consequente guerra, a operação militar especial russa na Ucrânia, vendo o seu quintal sendo, digamos, minado pela OTAN, inclusive com a perspectiva de ter armas nucleares apontadas para si, né? E veja, tudo começa ali com uma polarização radical, não é assim? Foi assim que começou na Ucrânia. E também com digamos, o combate ao terrorismo ali armou certos grupos, né, fortemente, né? Então você calcula aí polarização política e armas nas mãos de certos grupos, você tem uma situação parecida com essa daí, né? Que vai sendo, vamos dizer, vai crescendo ali na Tríplice Fronteira, né? Então nós precisamos ficar céticos com relação a este assunto, né? E não ficar muito animado aí com a perspectiva do Tio Sam, que ele é um rabino, né? Ele é um rabino, o Tio Sam, é um rabino sionista, né? Que é um símbolo
dos Estados Unidos da América. Então, quem fica muito animado com esta parceria, que tome cuidado, hein? Que tome cuidado, porque lá na Ucrânia não deu bom, hein? Primeiro a polarização política, depois a radicalização de certos grupos que receberam apoio financeiro, logístico, armamentista, em termos de treinamento, né? Então, vamos ficar atentos aí a essa questão, né? Bom, estamos aqui com 20 minutos. Fiquei um tempo sem fazer vídeos. Quero lembrar que agora eu participo de uma live semanal, né? Às sextas-feiras, às 8 horas da noite. A primeira já teve, foi com o maestro Dante Mantovani, e falamos sobre cultura brasileira, sobre as perspectivas da cultura brasileira aí no longo prazo, né? E convido-os então a nos prestigiarem lá na nossa live, né? Veja, por que a gente se coloca aí cético ou, digamos, pessimista com relação à possibilidade do Brasil vir a ter uma revolução, entre aspas, de direita? Veja, o que a direita prega, né? A excelência de uma classe média, o empreendedorismo, a livre iniciativa, a independência, a autonomia, todos esses valores eu acho extremamente louváveis e necessários, né? Mas veja, a direita normalmente ela é um pouco hostil, um pouco entre aspas, tá? Um pouco hostil assim com imigrantes, né? Com, enfim, ela tem aquela questão de bradar virtudes contra a corrupção, clamam pela pureza da família brasileira, pedem pena capital para traficantes. Cuidado, cuidado. O Brasil nunca será um país de raça pura, né? Branca, loira. O Brasil nunca será um país europeu ou mesmo americano, no sentido estadunidense. O Brasil aceitou, como diria o Darcy Ribeiro, o desafio da miscigenação do DNA, da miscigenação genética, né? O Brasil é formado por uma mistura. É isso que é o brasileiro, ele é uma mistura, é um país criado por imigrantes, sejam eles europeus, hispânicos, índios, nativos, africanos, italianos, alemães, seja lá quem for. O Brasil nunca vai ser uma república. Enfim, vocês entendem aí o risco que a gente corre ao querer adotar agendas externas e estranhas, né, ao nosso modo de ser, né? Então é muito complicado quando pessoas assim que têm um pé na corrupção, né, que têm hábitos aí de frequentar baladas, né, nas madrugadas aí paulistanas e cariocas, pessoas que têm certas atrações aí por certos pós mágicos, né, né, ficam bradando virtudes aí contra a corrupção, né, clamando pela pureza da família brasileira, pedem pena capital para traficantes. Cuidado, tem gato na tuba, né? Tem gato na tuba. Então você tem duas burguesias aqui, né? É o Tico contra o Teco, né? Você tem a burguesia aí bolsolavista e contra a burguesia woke, né? Então é difícil saber qual que é pior, né? Então, cuidado aí, veja, fazendo a analogia da Foz do Iguaçu com a Ucrânia. Toda a doideira ocorrida na Ucrânia nasceu de radicalismo político, da polarização e da ajuda, entre aspas, de agentes de segurança externos. Leia-se Estados Unidos e Israel, principalmente Estados Unidos, aí, porque Israel ele age nos bastidores, né? E os Estados Unidos agem no palco, na mídia, né? Agora repare aí o que estão armando por aqui, por exemplo, na Tríplice Fronteira, né?
Então eles querem dizer que o PCC é terrorista, que o CV, o Comando Vermelho, é terrorista. E a iluminada direita brasileira está assim adorando, né? Quer dizer, veja, quando você tem a seguinte situação: armas apreendidas em qualquer e todo estado brasileiro vêm dos Estados Unidos. Os maiores consumidores de drogas ilícitas do mundo, Estados Unidos. Daí a neodireita bolsolavista vai lá pedir ajuda, né? Tudo bem, colaboração é uma coisa, né? Agora já pedir ajuda, né? Então, vamos ficar atento, né, pessoal, a essa questão. Não vamos deixar que o Brasil seja a Ucrânia da vez, hein? Nós não estamos preparados para isso daí, né? Bom, acho que vamos ficando por aqui. Espero que vocês gostem do nosso vídeo e prestigiem o nosso canal Elder Araújo aqui, canal Luz no Fim do Túnel, canal de livre expressão e livre comunicação. É um canal da mídia alternativa e da mídia independente. Chegando até aqui, dá uma força aí para o nosso vídeo, dando um like, fazendo um comentário, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, traga um seguidor para o canal. Se você gostou do vídeo, replique, né? Envie para um amigo seu. Vamos ficando por aqui. Maiores informações aí na descrição do vídeo. Obrigado a todos. Até a próxima.